a gente falou sobre a virtude estar no equilíbrio, né? Exato. O equilíbrio é uma condição fundamental para se ter uma vida ordenada. E aí está um outro princípio que a gente entende como sendo importante para a noção de saúde mental. Por que a noção de ordem é uma noção importante para nós? Se nós pensarmos, novamente, do ponto de vista evolutivo, nós vamos entender que o ser humano conseguiu se organizar diante da vida a partir do conceito de ordem, observando a ordem das coisas, né? A ordem na ocorrência das coisas, a ordem no seu próprio funcionamento. Então, nós somos movidos a uma noção de ordem. Então, é engraçado porque, rapidamente, quando você lida com um certo caos, bagunça, as coisas fora do lugar, você encontra algum senso de ordem, é uma bagunça, entre aspas, ordenada, um senso de ordem que te permite encontrar noção de referência. O caos completo, ele é problemático justamente porque não te permite ter referência. E nós não conseguimos lidar com a coisa sem referência. Então, a nossa tendência é encontrar ordem nas coisas, padrões que se repetem, que nos permitem entender que as coisas se organizam, né? São separadas, classificadas de certa forma. Se nós formos pensar novamente sobre Aristóteles, muito do seu trabalho histórico de categorização das coisas foi exatamente encontrar conceitos que permitiam definir uma ordem nas coisas. Se nós pensarmos nas estações do ano, que ordenadamente, organizadamente, nos garantiu a possibilidade de plantarmos, colhermos, organizarmos a nossa forma de viver em função dessa ordem. Então, um conceito que eu particularmente gosto, Luciano, de se pensar realmente em saúde mental é a noção de ordem. Quando a gente pensa, portanto, na forma como as pessoas costumam viver a vida, e aí a gente tem a interferência de variáveis culturais, a interferência da própria história de vida e da maneira como o indivíduo lida com as coisas, a gente vai ver que a desordem costuma ser utilizada com uma grande frequência. Olhem, coisas simples, colocações muito simples que descrevem isso. As pessoas parecem ter uma aversão à rotina. Saia da rotina, né? Faça tal coisa para sair da rotina. A rotina é a base da vida. A rotina de sono, a rotina alimentar, a rotina de movimentação, exercício, trabalho, esforço. Isso é a garantia da vida. E veja, a própria rotina provoca um padrão que a gente chama de neuromodulação, que é o funcionamento dos neurônios do ponto de vista das sinapses nervosas e dos neurotransmissores presentes no cérebro. Quando você gera desordem na rotina, você provoca uma outra forma de funcionar do ponto de vista do cérebro, das informações sinápticas, né, das sinapses nervosas, vamos colocar assim. Então, o que acontece? Se você dorme mal, dorme pouco, dorme em horas variadas, não tem uma boa higiene do sono, você está gerando uma modulação no seu cérebro, ou seja, um funcionamento neuroquímico completamente desordenado. Se você se alimenta mal, se você se alimenta fora de ordem, fora de horário, fora de uma coerência equilibrada, em termos de nutrientes, você também vai provocar alteração que se chama de neuromodulação. Se você tem uma rotina muito variada, no sentido de horas diferentes para fazer as coisas, novamente, você está gerando problema. Percebe? Sim. Então, quando a gente nota a lógica de, digamos assim, equilíbrio da vida, o conceito de ordem está muito presente. E dentro do nosso estilo de viver, nós vamos observar que existe uma grande desordem. A vida nos empurra para a desordem. Exato. A desordem tem um papel importante aí.
no sentido de levar o indivíduo a responder de maneira, como eu posso colocar, desorganizada. E quando você responde de modo desorganizado, você vira, como a gente costuma dizer, boi de boiada. Você acaba indo para alguns locais que talvez não sejam interessantes ou que talvez você não queira, né? Então, assim, o conceito de ordem é um conceito extremamente importante para se pensar na noção de saúde mental, né? O nosso cérebro, ele funciona de modo ordenado. Se você provoca desordem na vida, na rotina, na sua forma de levar as coisas, você está criando um contexto extremamente favorável para o desenvolvimento de doença mental.